Vou usar aqui uma analogia para ilustrar a minha resposta. Jesus já nos ensinou que o caminho que leva ao Pai é estreito, mas o que leva à perdição é largo. Agora vamos transportar essa realidade para os nossos dias aqui, para o século XXI. Imagina um médico, um delegado de polícia, um advogado, um engenheiro. Esses cargos projetam o indivíduo na sociedade, dando destaque e prestígio. Você acaba então possuindo o que é um status social acima da média, tem recursos financeiros privilegiados, tem autoridade e poder para tomar decisões, tem subalternos que o servem, etc. Isso não foi simplesmente algo adquirido, foi conquistado. Você pagou preço para isso, né? Você teve que fazer uma faculdade, 4, 6 anos, 8 anos aí de estudo, você teve que prestar um concurso público, ou você teve que concorrer a uma vaga disputada para entrar no cargo, teve que aprender a lidar com aquilo, enfim, teve um preço a ser pago. Quando nós nos convertemos a Jesus, muitas coisas nós ganhamos pela graça, ganhamos o perdão, um novo nome, agora nós somos chamados amigos de Deus, filhos do Pai, ganhamos a vida eterna, etc., dentre outras coisas. Porém, a autoridade espiritual é algo que nós temos que conquistar, aportando um preço, e haverá uma luta para essa conquista. Assim como os hebreus, ali na época de Moisés, Josué, tiveram que lutar para conquistar a terra prometida. Estava prometida, não estava? Mas precisava ser conquistada e com luta. E Josué a conquista anos mais tarde, né? Na época de Moisés, vocês sabem, vocês conhecem a história, os espias ficaram com medo ali, olharam, 12 espias foram enviados, 10 tiveram medo, só Josué e Caleb acreditaram que podiam vencer, porque Deus prometeu, Deus ia dar capacitação à força para que eles pudessem tomar aquela terra. A grande maioria não acreditou, e acreditou naquilo que nós chamamos da teologia do gafanhoto. Acreditaram que o inimigo era mais poderoso, né? Mas isso é uma grande mentira do diabo. Deus é maior que os seus problemas, Deus é muito maior do que o diabo e todo o poder do inferno. O nosso Jesus é maravilhoso. 40 anos mais tarde, Josué conquista a terra prometida, mas ele conquista com luta. E cada crente, ele tem a sua Canaã no âmbito espiritual, ministerial, pessoal, profissional, sentimental. Nós temos terras a conquistar, nós temos promessas de Deus na nossa vida. Aí vai entrar a conquista. E há um preço dessa conquista. Nos nossos seminários, né, dentre outras coisas, nós treinamos também os soldados de Cristo para combater um bom combate e conquistar as promessas de Deus. A forma de você conquistar as promessas de Deus, nós nos pautamos no livro de Josué, né? Aqui não vai dar para me estender a respeito, mas em poucas palavras foram alguns passos que Josué fez. Primeiro, ele tinha o chamado, né? Ele tinha consciência da promessa de Deus para a vida dele, da conquista, ele tinha o chamado de Deus. Depois Josué conheceu o adversário, mandou 2 espias ali na terra para sondarem a terra ali. E depois disso ele pede ao povo a santificação, pede ao povo que se santifique, porque senão não dá para entrar na guerra. Depois da santificação ele pede que ele circuncida o povo, ou seja, tem que haver, hoje nós não estamos mais na lei, estamos na graça, nem é uma circuncisão hoje em nós, na carne, na alma, nas emoções, tem que ter uma morte do eu, uma crucificação da nossa carne, da nossa vontade, né? Na época então, o pacto ali feito era uma circuncisão ali que era a representação da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. E ele pede ao povo então, circuncida o povo. Aí nesse momento aparece ali um anjo, né, para Josué. Aparece um anjo para Josué e uma espada desembainhada. Então mostra que a batalha já estava prestes para acontecer. Espada na mão, os anjos, o capitão do exército do Senhor estava ali junto com Josué. Se o capitão do exército estava lá, significa que havia também um exército celestial protegendo. E ele começa então a ir em direção à cidade, começa a se preparar. E Josué também pede para o povo tomar cuidado com a língua, para não murmurar, para não falar. Fiquem quietos, cuidado com o que você fala. São princípios de guerra espiritual para nós conquistarmos as promessas de Deus. Com mais detalhes, é claro, a gente aprofunda e aborda esse espaço para a conquista das promessas do Pai nos nossos seminários, né? Aqui eu dei apenas um esboço. Portanto, meus irmãos, não há um caminho fácil para você entrar na bênção do Senhor, nos átrios do Senhor. Do mesmo lado, a gente vai olhar na nossa sociedade, existe um caminho fácil, né? Eu usei aqui o exemplo do médico, do engenheiro que pagaram preço para conquistar uma autoridade, uma posição, um prestígio na sociedade, uma posição de destaque na sociedade civil. Agora, por outro lado,
ou mesmo militar, no caso policial, né? Agora, por outro lado, se nós olharmos a nossa própria sociedade, no contexto do nosso século XXI, nós vamos ver que também existe um caminho fácil na nossa sociedade. Um caminho do poder paralelo, do crime organizado, que dá uma rápida ascensão, gera poder, gera autoridade, quase que instantaneamente. Você ganha muito dinheiro com a corrupção, com jogos ilícitos, nas casas de prostituição, tráfico de drogas, tráfico de armas. É um caminho largo, mas que leva à morte em todos os sentidos. Escraviza, consome, destrói lentamente. Se não houver uma mudança de rumo, um arrependimento, o indivíduo está condenado a uma vida medíocre, cercado pela morte. A ilusão de poder, meus irmãos, leva à destruição. Lembram do Elvis Presley, Marilyn Monroe? Tinham tudo que muitos sonhavam em ter: beleza, dinheiro, fama, poder. Onde isso os levou? A dependência de remédios, drogas, noites sem dormir, morte. Sem Jesus, queridos, nada disso tem valor. Nada pode preencher esse espaço em nós. Consegue imaginar o tamanho de Deus? Criador de céus e terra. Pois esse é o tamanho do abismo que há no coração de alguém sem Jesus. Nada pode preencher, somente o amor de Jesus Cristo. Sem Jesus nós nada somos. Vale a pena caminhar pelas veredas da justiça de Deus, por esse caminho que é estreito, mas é um caminho seguro. Pois aqui é a verdadeira paz, a paz que transcende o nosso entendimento. Sabe, meus irmãos, hoje eu não troco a minha vida com Jesus por dinheiro algum desse mundo. Não tem preço. Nada pode pagar o preço da alegria de ter a Jesus como meu melhor amigo. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Vale a pena passar pelo caminho estreito, porque esse caminho é caminho de bens. Caminho largo te leva à ruína, à perdição. Nunca esqueça disso.